Gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Tudo bem, Fabião? Tô bem, você tá bem? Tudo jóia. E aí, o que você tá tomando? Hoje eu tô tomando 2 canecas de água aqui. 2 canecas de água? 2 canecas de água. Tá Uma com gás e uma água, sem gás. Tá com cheiro forte. É, um cheiro diferente. Muito bom. Cara, o cara que a gente trouxe hoje é famoso. É muito famoso, muito cara. Famoso. Muito pedido, muito solicitado. Muito pedido. Ó, o cara tem um livro que tá aqui na mesa, primeiro de tudo. Ele tem mais de 2 podcasts gravados. Então, quando o cara tem mais de 2 podcasts, o cara é famoso. Pois é, a gente começa a fazer uma pesquisa antes pra dar uma ouvida, assim, o que já perguntaram, pra não ficar aquela coisa de, né, repetir tudo. Não, e tinha muito podcast. Tinha vários. Tinha podcast de 3 horas. Assim. Vídeo no YouTube. Vai ser difícil, hein, fazer um podcast diferente do que ele já fez. A gente tenta. Bom, antes da gente começar aqui o bate-papo e falar quem é de fato o nosso convidado, deixar uns recadinhos pra galera aqui. Quem tá assistindo no YouTube, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo aqui, comenta, compartilha com os amigos. E você também pode ser membro, né, Fabião? A gente tem essa opção de membro no YouTube, então se você quer assistir os episódios com antecedência, participar dos sorteios, tudo, é só se inscrever no link aqui embaixo. Você poderia estar vendo esse episódio no momento que ele está gravando, ver os erros de gravação. Muito mais que isso, podia estar sentado aqui. Podia estar sentado aqui, ó, tem um banco aqui. Podia estar de plateia. E quem está ouvindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, tudo sendo gravado aqui no Studio. Studio, né? Então se você tem alguma empresa, quer gravar um podcast, não sabe nem por onde começar, a gente sabe por onde você começa. Vem no estúdio aqui, que a gente entrega tudo pronto, material pronto para você, né? Para você postar nas suas redes sociais, no YouTube, Instagram. E precinho camarada, né? Eles falaram que é o melhor custo-benefício do Brasil. Num lugar muito bom aqui, estratégico, fácil de chegar. Então mandem um direct lá no estúdio. Isso aí. Então agora você pode apresentar devidamente nosso convidado. Trouxemos Nato Amaral, o cara que é o embaixador da Comrades, a primeira ultramaratona e a mais famosa aí do mundo. Né, já fez mais de 17 vezes mais de 17 vezes. Mais né? 17 vai ser ainda. Vai ser mais de 17 esse ano, né? Obrigado por ter vindo aí, Nato. Um nome que foi solicitado lá atrás pelo suíço, né? Então, mandar um abraço pro Alexandre Bastos, que indicou o seu livro, né? Que eu ia... Não, então eu preciso, antes da gente começar, eu ia comprar seu livro, né? Aí eu vi no seu podcast, eu vi que você faz... Você tem o físico, né, na sua casa, algumas edições, então a galera que quer uma homenagem e tal, você escreve lá, faz uma dedicatória. Eu falei, não, vou pedir pra ele. Aí o Nato perguntou, um só ou 2 lá pro seu sócio, pro Thiago? Eu falei, não, um só. Sabe por quê? Porque o Thiago, ele não lê livro, cara. Ele não lê livro. Eu sou muito ruim de ler. Ele dorme lendo. Então eu vou ler e eu vou contar pra ele depois sobre ele. Mas obrigado, cara. Obrigado de você estar aí, de você ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. É um enorme prazer poder aprender com vocês, trocar informações e estamos prontos. Legal demais. Eu tô curioso demais, cara. Cara, a primeira pergunta, assim, você ainda tem emoção, tesão de falar da Comrades? Porque, imagina, cara, todo mundo que te chama é pra falar de Comrades, né? Você já fez 17 vezes. Sempre que você participa de episódios de podcast, é pra falar sobre Comrades. Você ainda tem pique pra falar mais aí? Nossa. De você tocar no assunto, me arrepia, de verdade. Quando eu falo arrepia, no sentido literal. Estou mesmo arrepiado em saber que a gente vai conversar sobre a Comrades e tudo que ela representa, e para muitos brasileiros, para muitas pessoas mundo afora, mas assim, especificamente para mim que estou aqui hoje, ela faz parte da minha vida e não tem como não me emocionar ao falar dela. Pô, 17 vezes, hein, Thiago? Pô, é muita coisa. A minha dúvida, assim, é, cara, como que surgiu toda essa ideia? Tipo, como uma pessoa fala, puta, eu quero correr 90 quilômetros, cara? De onde veio? Você já tava treinando, maratona e tal? Como que foi isso? Eu tinha poucas maratonas na ocasião, e a primeira vez que eu ouvi falar da Comrades foi em 1999. Naquela época, ela era absolutamente desconhecida no Brasil. Quase ninguém sabia o que significava uma prova chamada Comrades. Tanto que quando eu tomei conhecimento, né, foi num treino que eu estava no Ibirapuera com o meu treinador, o Branca, e aí ele comentou, no pós-treino, a gente batendo papo, ele comentou, no sábado eu vou levar um grupo de atletas para fazer um longo de 60 quilômetros na rodovia dos Bandeirantes. Um longo de 60. Eu falei, na rodovia dos Bandeirantes, 60 quilômetros? Ele falou, eles vão fazer em junho um pedalzinho. uma ultramaratona chamada Comrades.
que fica na África do Sul. E aí ele começou a explicar. E até então eu nunca tinha ouvido falar. E depois, após isso, passei a pesquisar e tal. Mas assim, nesse mesmo dia ele falou, um dia eu vou te preparar para você fazer essa prova. E esse dia foi em 2001, 2 anos depois, quando eu fiz a minha estreia, né? Então, no final do ano 2000, ele já me avisou, ano que vem você vai para Comrades. E aí, foi amor à primeira vista. É mesmo. Mas quando você estava com Branca, você estava treinando para fazer... Eu fazia maratonas. Eu fiz Nova York, eu tinha feito muito poucas, como eu falei, né? Então fiz Nova York em 98, em 99 não me lembro se eu fiz alguma maratona, em 2000 eu fiz Nova York de novo, antes de Nova York, no ano 2000 existia na época a maratona de Blumenau, que era muito famosa no Brasil, por ser um trajeto plano, uma cidade turística, pena que não existe mais, era uma maratona muito boa. E fiz também naquele ano em 2001 fiz uma outra maratona que era a Maratona Trilheira de Ribeirão Pires. Fiz a maratona da inauguração do novo trecho da Rodovia dos Bandeirantes. Eles inauguraram um trecho enorme da rodovia com uma maratona. Que legal. Na própria pista. Né? Então fecharam a rodovia para os corredores, foi muito legal. Era um trecho que, se não me engano, a gente, mais ou menos, ia 10 quilômetros, mais ou menos, fazia um retorno num viaduto, aí voltava 32 quilômetros para dar os 42. Mais ou menos isso. Então, o asfalto lisinho ali. O ônibus levava, então os ônibus, eles contrataram um ônibus que faziam esse transfer, né? Como semelhante, com alguma semelhança com outras maratonas, como a de Nova York, por exemplo, onde a largada não é no local da chegada. Então o ônibus jogava os atletas lá na frente para a largada, aí todo mundo fazia a prova e aí terminava a prova no local onde estavam também os ônibus aguardando para levar para estacionamento, alguma coisa assim. Eu fico pensando assim, o cara, sei lá, o diretor de operação lá da obra toda, o cara, o engenheiro, esse cara deve ser corredor, né? Porque deve falar, vamos inaugurar essa estrada com uma maratona, né? Com certeza, deve ser. Foi uma maratona, bem difícil, obviamente, porque uma rodovia como a dos Bandeirantes, para quem conhece, em qualquer trecho, ela é muito sinuosa, né? Sim. Em qualquer trecho. Não tem trecho plano da rodovia dos Bandeirantes. Idem lá onde foi esse local da prova, nesse novo trecho, que é após sei lá, depois de Campinas, mais ou menos, né? Que esse trecho que vai lá para, acho que é Limeira, não me recordo ao certo. E o que era curioso é que nessa prova, a placa de quilometragem era uma coisa assim gigantesca. Você, 2 quilômetros antes, mais ou menos, você já enxergava lá longe o número que tinha uns 2 metros de altura. Era muito interessante essa questão. Vai bater naquela ansiedade. Você tava longe. Vai bater naquela ansiedade. Bom, e pra gente começar, a gente vai falar muito de Comrades ali. Pra quem não conhece, que tá ouvindo aqui, o que é a Comrades, da onde que surgiu, qual que é a história dela, porque ela tem uma história muito bonita, né? Após Primeira Guerra lá. Exato, A Comrades, ela é muito mais do que uma corrida, ela representa muito mais do que qualquer outra corrida que a gente conheça, porque ela faz parte da história de um país. Ela foi idealizada por um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, e logo que acabou a Primeira Guerra Mundial, em 1918, ele, no ano seguinte, tentou realizar que seria essa prova que seria um memorial vivo em homenagem aos combatentes mortos em guerra. Então ele queria que fosse algo que fosse extenuante, que provocasse dor e sofrimento e que as pessoas que lutassem muito conseguissem alcançar o resultado, que era vencer essa distância de 90 quilômetros entre as cidades de Durban e Pietermaritzburg, na África do Sul. Então por 2 anos ele tentou realizar a prova, em 1919 e 1920, e foi impedido pelas autoridades locais. Em 1921, finalmente deram autorização para ele realizar o evento. Largaram 34 corredores e chegaram 18, se não me engano foi isso, na primeira edição da Comrades. O vencedor terminou com 8 horas e 59 minutos. Caramba. E aí nasceu, nesse dia, 24 de maio de 1921, que é um dia importante também, que é um dia do Império, lá na África do Sul, nasceu a maior ultramaratona do mundo, porque ela se tornou, de fato, a maior e a mais importante ultramaratona do mundo, porque no ano 2000 ela entrou no Guinness, quando ela atingiu a marca de mais ou menos 23 mil atletas participando de uma prova dessa distância. Algo extraordinário. É muita gente, cara. Eu fiquei impressionado. Eu vi o vídeo, eu estava comentando antes ali, eu não lembro se foi do Gustavo ou foi do canal Corredores, do Michael, que eles meteram um drone, subiram na largada, assim,
E não parava de passar gente, assim, eu falei, cara, como é que tem tanta gente que corre a distância dessa ali? E aí, muita gente. Ainda falando da largada, isso é interessante, porque diferentemente da maioria das grandes provas de corrida de rua no mundo, as grandes maratonas, a Comrades, pela particularidade dela, ela tem largada única, não é em ondas, e não dá para ser em ondas. Por quê? Porque ela tem diferentes tipos de medalhas em função do tempo de chegada do atleta. Então, para ela poder fazer isso, ela não tem como largar em onda, porque senão ela não sabe o tempo de chegada de cada atleta naquele volume de atletas, né? Chegando, em alguns momentos, chegam mais de 200 atletas por minuto. Nossa. E como é que vai saber que medalha vai dar para cada um? Então, só explicando. Então, tem, para as pessoas que não conhecem, então tem os 10 primeiros colocados, tanto para o masculino como feminino, portanto 20, ganham medalha de ouro, ou seja, os 10 primeiros homens e as 10 primeiras mulheres, medalha de ouro. No masculino, de todos os que chegam do 11º em diante e fazem tempo sub 6 horas, é uma medalha de ouro e prata. Aí depois vai uma sequência de medalhas, porque tem uma diferenciação masculino e feminino, não vou entrar tanto no detalhe. Até que um escalonamento de medalhas. Até 7 horas e meia, depois até 9 horas, sub 9, né? Depois sub 10, sub 11 e sub 12. Então, nesses intervalos, muda a medalha. Entendi. Então, o atleta que chega em 8h59, ele ganha uma medalha. O que chega em 9 horas e alguns segundos já ganha outra. Então, se fizesse um líquido, ia ficar uma confusão. Não daria. Então, aí, voltando, a largada é única, é um tiro só e é de tiro a tiro. Então, aquele atleta que, na largada, perdeu tempo porque largou lá atrás, porque é muita gente, sei lá, quando eu falo tempo, às vezes são 7, 8 minutos, mas é precioso. Com certeza. Esses 8 minutos vai fazer falta para ele, ou pode fazer falta para ele no final, se ele chegar perto de 12 horas, que é o tempo limite da prova. Então, assim, o atleta que larga lá atrás, ele tem que estar consciente que ele tem que terminar em 12 horas, mesmo sabendo que ele largou mesmo se ele largar lá atrás. Caramba. Falando a gente falou da largada e da chegada. Eu vi alguns vídeos antes de você vir aqui, eu falei, vi lá do Gustavo, do Michael, a galera que registra, né, e vai... E tem uns gringos também que filmam. E, cara, a largada é muito emocionante, né, assim, tocando as músicas ali, você, mesmo com 17 provas, você continua se emocionando ali, quando você vê o pessoal chorando, cara, e arrepia, assim. Cara. Incluindo eu, né, chorando, porque não tem como não chorar. Falo por mim, eu toda largada eu choro porque assim, é muita emoção, não só por tudo que está acontecendo ali, mas como você está a poucos minutos de realizar um sonho. E para mim é um sonho, toda vez que eu tô lá. Não é que eu realizei um sonho pela primeira vez e depois deixou de ser um sonho, não. Continua sendo um sonho todo ano e isso que me motiva. De você saber que você quer algo mais e você luta muito para alcançar e conquistar aquilo e fazer por merecer. Essa questão do merecimento. Bom, falando da largada, são 7 minutos, eu falo isso com precisão porque eu tenho o áudio oficial. O áudio oficial que eles dão play lá e para todos os 20 mil atletas ouvirem e todo o público presente, ele dura 7 minutos e 10 segundos. Se alguém quiser esse áudio, pode entrar em contato comigo via direct do Instagram ou manda o WhatsApp. De alguma forma consegue encontrar meu contato e eu passo com prazer esse áudio para quem quiser. São 7 minutos e 10 segundos da seguinte forma. O hino sul-africano, primeiro, e é um hino que ele é emocionante, por quê também? Esse hino sul-africano, pouca gente sabe disso. Pouca gente, dos estrangeiros eu digo, né? Mas na África do Sul são 11 dialetos. A língua mais falada é inglês, mas é muito falado também Zulu, uma outra língua chamada Afrikaans, e, enfim, 11 dialetos no total. O hino sul-africano, ao longo da letra dele, eles falam os 11 dialetos. Caramba. Então, assim, é muito interessante você, legal. Embora não entenda, exceto quando está falando em inglês, né? Você vê a variação. Você vê a variação as mudanças ali. Dos idiomas que estão sendo falados de um único país, né? Sim. A diversidade que tem, até de língua, né? Não só de raça, mas também de língua num país como esse, África do Sul. Então, hino sul-africano. Na sequência, depois do hino sul-africano, vem Xoxoloza, que é uma canção local também. Ela foi originária até num país que não é África do Sul. As pessoas cantavam como forma de união. Esse Xoxoloza tem uma letra que ela provoca o espírito de união, de estamos juntos e vamos juntos. Então, ela tem uma melodia e também uma sonoridade que é muito encantadora, é muito emocionante. E todo mundo canta essa música. Imagina a plateia inteira, mesmo quem não é sul-africano, como nós,
mesmo sem entender tudo que está sendo dito aqui naquela letra, a gente canta a letra inteira. É muito emocionante. Nossa, imagina, 20 mil pessoas. Depois lá, de Xoxolosa, entra Carruagens de Fogo. O tema do filme, Carruagens de Fogo. Porque remete à maratona, remete a tudo isso, né, desde que o filme, enfim, foi lançado, e é a música do Vangelis, né, tão famosa. Quando termina Carruagens de Fogo, aí são o canto do galo. Por quê? Imagina um galo dando aquele canto do galo. Por quê? Porque na década de 1930, antes da largada da Comrades, um atleta imitou o canto do galo. Ele fez a voz. E aí o pessoal gostou. Aí no ano seguinte ele imitou de novo. Ficou tão famoso isso que se tornou tradicional. Eles gravaram o canto daquele atleta, que já é falecido há muitos anos. Que legal. E aí o canto dele, são 2 cantos do galo, é o que eles colocam, é a última coisa que ocorre antes do tiro de largada. Puta, que legal. E o tiro de largada é dado pelo prefeito da cidade onde é a largada. Lembrando, a Comrades ela tem o percurso invertido a cada ano, é outra particularidade. Esse ano larga de Pietermaritzburg e chega em Durban. No ano que vem larga em Durban e chega em Pietermaritzburg. Quem dá a largada é o prefeito da cidade onde é a largada. Entendi. E na chegada, o atleta que está em vias de vencer a prova, né, o primeiro homem que chega nas proximidades do estádio, ele recebe um canudo, e simbolicamente nesse canudo tem uma carta de amizade, de boas-vindas, que é uma carta simbolicamente de um prefeito para o outro. Então ele cruza a linha de chegada e entrega para o prefeito da cidade onde é a chegada. Cara, que prova legal, velho. Legal, assim, cheia de história, de tradição. Muito. Eu falei, eu me emocionei vendo assim a largada. Isso, eu falei, imagina tando lá, né? Você vai querer fazer um dia? Então, mas aí eu quero chegar na outra parte. O Neto deu uma brifada da largada, que eu me emocionei lá. Mas, cara, a chegada também, o corte, assim, das 12 horas, assim, vamos dar uma explicada que ele falou que, pô, depois das 12, é 12 horas mesmo, né? Sim. Cara, acabou, assim, e só que nessa hora fica todo mundo, eu vi os vídeos lá, imagino lá vendo na hora. Cara, a pessoa pode estar a 3 passos ali, acabou e pode ter corrido aquelas 12 horas. E nessa hora também, cara, você, puta, dá uma tristeza, até vontade de chorar. Você vê a galera correndo e tentando, pô, vai, a galera fazendo a contagem regressiva, Nossa. Acabou, a galera fecha e acabou, assim, não... Você pode estar ali dentro do estádio, se você não cruzou... Assim, é realmente muito marcante, chocante, porque a prova, ela é cruel, né? Ela não perdoa. Então, realmente, se a pessoa não chegou no tempo que tinha que chegar conforme o regulamento... não ganha medalha, não tem conversa, não é uma pessoa que concluiu oficialmente a prova. Ela é como se tivesse sido desclassificada. Ela, como se tivesse, não, ela foi desclassificada oficialmente. E aí, o que é duro é o seguinte, você, quando tá ali no estádio vendo a chegada nesses segundos finais, aquelas pessoas que já estão dentro do estádio, mas pela quantidade de segundos que falta não são suficientes para cruzar a linha de chegada, a pessoa ali já começa a caminhar e é muito deprimente, porque Sim, você vê triste, que... cara. Um detalhe, né? A pessoa deixou de 30 metros a mais, ela tinha chegado, né? Então, assim, às vezes uma paradinha, um desconforto, sei lá, um xixi, uma conversa, às vezes parou para bater papo com alguém no caminho, sei lá, qualquer coisa que a pessoa desconcentrou, perdeu aquele tempo e aquele tempo fez falta no final. É difícil. Não Cruel. tem conversa. E de características técnicas da prova, assim mesmo, como que é o percurso, como tem essa questão de um ano ser no percurso e outro ano ser em outro, como que é essa diferenciação, assim? Absurda, muito grande mesmo, são 2 provas absolutamente distintas, a subida e a descida, né? A prova condena, no sentido de descida, ela é chamada de down run, e na subida up run. Na down run, o ganho altimétrico, ou seja, a quantidade de subidas no percurso de descida é de mais ou menos 1.100 metros, o que é muito. Muito. É um ganho altimétrico elevadíssimo. E no up run, quando a pessoa corre no sentido de subida, o ganho altimétrico é de mais ou menos 1.700 metros. O que ocorre é o seguinte, por que tecnicamente elas mudam muito de um percurso para o outro? No percurso de descida, quando você faz a primeira metade da prova, ou seja, os primeiros 45 quilômetros, você praticamente, o tanto que você subiu é o tanto que você desceu. Você sobe muito e desce muito, mas você mantém quase a mesma média da altitude que você está em relação ao nível do mar. Ou seja, quase todas as grandes descidas estão na segunda metade, que é quando você está muito mais debilitado. Sim. Muscularmente, principalmente quadríceps,
ainda mais sendo na descida um esforço excêntrico, o que desgasta muito mais o quadríceps, justamente por ser um esforço excêntrico e você está correndo com aquela frenagem, né? Com aquele sistema de frenagem, ou seja, contraindo o músculo no sentido contrário ao do movimento natural de fazer a força com o músculo, né? Que é o princípio do esforço excêntrico. Então, assim, muitas se surpreendem, sobretudo aqueles que às vezes não têm tanta experiência em corrida, mas 9 entre cada 10 atletas que já correram na subida e na descida são categóricos. A descida é muito mais difícil. Caramba. É mesmo, cara. Muito mais difícil. E eu tô entre esses 9 em cada 10. Conheço alguma das pessoas que estão nesse 1 em cada 10 que falam, não, pra mim a subida é mais difícil. Mas assim, a maioria das pessoas, a descida é mais difícil. É muito mais desgastante. Você chega no final da prova, no percurso de descida, mas bem mais detonado do que você chega num percurso de subida em que, ok, tem muito mais subida, mas você caminha também mais. E você, ao caminhar na subida, você também desgasta menos a musculatura. Ao passo que na descida, é muito mais natural você correr. Até porque com mais facilidade, você corre na descida do que na subida, mas você está destruindo todas as suas fibras musculares em um volume muito grande. E aí eu diria até, um ponto importante, que nesse percurso de descida, a pior descida, ela tem mais ou menos 3.200 metros de extensão contínuo de descida. Não tem nenhum alívio de um pouquinho plano, tá? É descida o tempo todo, 3.200 metros. Isso no quilômetro 65, mais ou menos, da prova. Tem que saber descer. Imagina depois de 65 quilômetros, ou seja, uma maratona e mais um tanto, muitos. Uma maratona e uma meia. Quase uma maratona e meia, você enfrentar 3,2 quilômetros de descida sem parar. É muito cruel. E de terreno, assim, tem muita variação também? Terra, asfalto? Não, 100% asfalto. Asfalto mesmo. 100% asfalto e quase nada de inclinação lateral. Muito poucos trechos com alguma inclinação lateral que possa incomodar. Eu digo isso porque uma outra prova muito conhecida na África do Sul, que é a Two Oceans, né, na cidade do Cabo, são 56 quilômetros. A Two Oceans tem muitos trechos com uma inclinação lateral acentuadíssima, que chega até a incomodar, de tão acentuada que é a inclinação lateral. Na Two Oceans, né, em função das curvas que ela tem e na estrada que ela é realizada. Mas na Comrades não, é quase toda a prova com nenhuma ou quase nenhuma inclinação lateral e 100% asfalto, então é a distância mesmo. É a distância. E a distância e o sobe e desce o tempo todo, né? Nossa. E como é que treina pra uma prova dessa, cara? Essa é a pergunta. Como é que é a sua vida, assim? Assim, exige um esforço muito grande, obviamente, do próprio atleta, como da família também, né? Porque você tem que abrir mão e se privar de algumas outras situações, né, da nossa vida cotidiana, sejam eles compromissos, às vezes, sociais ou até prazeres mesmo de alimentação. Tem que ter uma vida regrada em termos de alimentação, descanso, repouso e um foco muito grande no treino, né? Agora, em termos de adaptação, eu diria o seguinte, assim, é muito subjetivo, até coloco no meu livro isso, é muito subjetivo, mas assim, se eu fosse estabelecer uma regra mínima para dar um parâmetro, apenas um parâmetro, mas assim, ninguém melhor que o próprio atleta, e mais ainda, em conjunto, o atleta e o seu treinador, para dizer se ele está preparado ou não para enfrentar um desafio desse. Mas, se eu fosse dar um parâmetro, eu diria que é recomendável que a pessoa, para querer se aventurar em enfrentar um desafio dessa grandeza, que é uma Comrades, tenha feito, na sua trajetória de corredor de rua, pelo menos umas 5 maratonas, eu acho desejável, e pelo menos uns 5 anos de experiência em corridas de rua. Para a pessoa ter bagagem não só em número de maratona, porque não adianta também o cara ter 5 em 1 ano, né? Ele tem 1 ano de experiência na prática, embora tenha feito 5 maratonas. Mas assim, pelo menos 5 maratonas e uns 5 anos de experiência em corridas de rua, isso vai dar uma bagagem da pessoa já ter enfrentado muitas situações em treinos e provas que na Comrades eles vão se potencializar, porque a distância é mais que o dobro. E, enfim, aí não adianta querer achar que aquele princípio, né? Não é todo corredor que faz meia que faz maratona. Também não é todo corredor que faz maratona que faz a Comrades. A Comrades não é só uma maratona e mais 48 quilômetros.
É bem diferente que isso. Com certeza. Até porque quando você começa a segunda maratona, você já tem uma nas costas. Ainda bem que eu não tô apto ainda nos critérios do Nato aí. Então, mas tem os critérios que você falou agora que você acha pela tua experiência, e da organização da prova tem exigência mínima, por exemplo, assim, você quer fazer a inscrição, qualquer pessoa pode, tem que ter... Tá bom, é boa pergunta. Até complementando até o que eu disse antes, obviamente envolve também aptidão de saúde, né, uma avaliação médica, enfim, não é algo... trivial de fazer. Não é tão simples assim, não é uma loteria que a pessoa simplesmente queira e ache que eu quero fazer, eu vou fazer, mas assim, tem um risco envolvido que não é pequeno, que a pessoa tem que também avaliar todas essas condições de contorno para também não submeter algo que vai colocar ela numa situação de alto risco até para a própria saúde, né? Então isso é super importante colocar. Em relação à organização, o que a organização exige é que o atleta comprove um tempo de maratona oficial numa janela compreendida mais ou menos entre 1 mês e pouco antes da prova e 10 meses antes da prova, ou seja, no intervalo inferior a 1 ano antes da prova, mas tem uma janela bem determinada, de tal data a tal data, e ela tem que comprovar uma maratona em, no máximo, 4 horas e 50 minutos. O que não é um tempo veloz, é um tempo até para a maioria das pessoas bem possível, bem confortável, mas tem que comprovar. Não adianta o cara ser sub-3 e não fez a maratona nesse período, ele não vai fazer a Comrades porque não apresentou o Qualify. Se a pessoa foi sub-3, eu digo 2 anos antes, né? Então tem que fazer uma maratona nesse período e nesse tempo. Isso é interessante, porque, por exemplo, mesmo hoje, né, estamos em março, a prova é em junho. Tem pessoas hoje que já estão inscritas, mas ainda tem o prazo para apresentar o Qualify. E a pessoa ainda não tem o Qualify. Então tem pessoas que deixaram, por situações de calendário, de oportunidades de viagem e tal, deixaram para a Maratona de São Paulo de abril para fazer a prova e vai ser a única chance do Qualify. A única, talvez a última, né? Porque a não ser que a pessoa consiga viajar para outro lugar e consiga fazer uma prova em menos de 4,50. Qualquer chabuzinho ali... Perdeu. No meu caso, eu tô numa situação, para esse assunto, né, do Qualify, eu tô numa situação confortável porque eu fiz o meu Qualify em outubro do ano passado na Maratona de Chicago. Então, lá eu garanti o meu tempo, fiz 3:45, então com folga. O que é bom, porque quanto melhor o tempo, mais na frente você larga. São 8 baias na largada da Comrades, da letra A até a letra H. Então, com esse tempo que eu tenho, eu largo na C. Então, o que é bom, porque eu perco menos tempo do tiro de largada até eu passar no pórtico de largada. Eu fico imaginando como é que é a cabeça do Nato fazendo uma maratona, né? Tipo o maratonista fazendo uma meia, né? Acabar, confortável. Acabou. Já acabou? É sofrido do mesmo jeito. Né? Porque igual a meia você vai fazer mais força, na maratona você também vai mais rápido. Né? E a maratona exige respeito, né? Exatamente. É a maratona. Maratona. E durante, cara, todos esses anos que você fez a Comrades aí, cara, você foi criando amizades, foi conhecendo o pessoal lá, como é que isso te trouxe, assim, na vida social também? Puts, incrível. Minha segunda pátria, indiscutivelmente, é a África do Sul, porque quando eu tô lá, eu me sinto em casa e, assim, do momento que eu chego ao momento que eu saio, eu tenho um compromisso o tempo todo, porque encontrando os amigos e marco de... Você vai lá só pra Comrades ou você já foi também a passeio? Não, quase sempre eu vou e faço passeio. Quase sempre. Legal. E muitos compromissos com muitos amigos. Eu formei, assim, a corrida proporciona isso, né? Não é independente da Comrades. A corrida proporciona essa oportunidade, essa possibilidade de você, só de ter essa afinidade com uma outra pessoa que corre maratona, no caso corre uma ultra também, de você compartilhar de muitas vezes de princípios, de valores, de características, né? No sentido de determinação, foco, saúde, obstinação, tudo isso que um maratonista carrega consigo para poder realizar o que ele realiza, né? Entendi. É muito bacana. E o que sua esposa acha de tudo isso? Ela curte, ela apoia bastante. Corre também? Corre, ela já fez 3 maratonas. As 3 que ela fez, eu também corri. Assim, uma delas corremos juntos e as outras a gente só fez a mesma prova, mas ela fizemos juntos, né? Ela fez Berlim, 2019, Amsterdã, 2021 e Chicago, 2022. Fez ano passado também. Fez também. E falando um pouquinho de você, assim, até pra galera deve estar pensando, como é que... Para um ciclo de maratona já é difícil você dar aquela conciliada ali com o trabalho, com tudo. O que você faz? Você estudou o quê? Você trabalha com o quê? Eu sou engenheiro civil por formação. Trabalho na área desde que eu me formei. Me formei em 95, estou com 51 anos hoje.
E hoje eu tenho uma empresa própria, a minha empresa faz gerenciamento de obras, consultoria, diligência técnica, qualquer tipo de assessoria ligada à engenharia, não só civil, mas a amplas áreas da engenharia, como elétrica, hidráulica, enfim, sistemas mecânicos. A gente tem um corpo de engenheiros também na empresa e prestamos serviços no Brasil inteiro. Então, minha atividade principal é essa, né? Assim, enfim, conduzir e administrar a minha empresa. Eu tenho 2 sócios e a gente tem projetos bem complexos aí, Brasil afora, muitos aqui em São Paulo, na cidade ou no estado de São Paulo. Entendi. E o pessoal corre lá também ou não? Na empresa não, na minha empresa não. Mas eu tenho clientes, gozado, né? Em alguns clientes tem pessoas que também correm, e aí a gente isso é legal, tem uma afinidade. Conseguir uns clientes por causa da corrida. Você tem um assunto em comum, né? Ali já quebra muita coisa ali, né? É bem comum. Às vezes eu vou no cliente e aí tem alguém da corrida, então alguém que... Às vezes um cliente novo, um contrato novo, e a pessoa sabe que eu... Você vê que o cara tá de Garmin, você sabe que o cara corre. E às vezes a pessoa me conheceu por causa da corrida, da Conrads e tal, e aí se aproxima. Né? Ou então já me conhecia, ou já tenho livro, alguma coisa assim, e aí acaba difundindo isso. E durante o dia, como que é a sua organização de tempo, assim, cara, pra fazer os treinos, pra você, fazer a sua atividade profissional também? Como é que você se organiza? Atualmente eu tenho quase, pelo menos 3 dias por semana eu acordo às 5 da manhã, e aí eu treino das 6 às 8, mais ou menos. E aí, 8 e pouco, já tá pronto para trabalhar, seja onde for, enfim. Aí legal. Geograficamente, eu posso estar num cliente, eu posso estar na minha empresa ou em home office, e aí eu rodo muito também, porque eu também trabalho na operação da empresa, então muitas vezes eu estou em cliente. Então, e como é uma empresa de engenharia, o trabalho, muitas vezes, ele é presencial no sentido de estar no site, né? Onde é a obra, onde é o projeto, onde acontecem as coisas. Então é isso, mata o treino de manhã ali e depois consegue quase fazer. Sempre, atualmente, quase sempre, diria que quase via de regra, meu treino é de manhã, resolvo o treino, e aí durante o dia eu me dedico à vida profissional e aí não treino à noite. Boa, legal. E se eu não conseguir, por alguma razão, encaixar o treino de manhã, aí eu faço treino à noite. E essa posição de embaixador da Conrads no Brasil, a Conrads tem embaixadores nos países? Como é que funciona isso? Você foi indicado por ter feito várias vezes? Você é o brasileiro com mais Conrads? Isso. Essa pergunta é muito interessante, porque a Conrads é um ponto bem importante que você tocou. Aqui a Conrads percebeu. Ela percebeu que, isso no começo da década dos anos 2000, que ela, de fato, tinha uma reputação mundialmente muito grande, era muito respeitada. Todos a reconheciam, como reconhecem até hoje, como a maior e a mais relevante, a mais importante ultramaratona do mundo. Porém, ela tinha uma característica. Ela tinha uma característica de ser uma prova muito local, muito doméstica, com muitos corredores sul-africanos e muito pouco internacionalizada. A participação de atletas estrangeiros na Conrads, desde aquela época, era muito baixa. Assim, às vezes não chegava a 10, 15%, para vocês terem uma ideia. Muito pouco mesmo. Se você comparar com outras grandes provas, tem muitas provas grandes no mundo que o apelo internacional, mais de 50%. São pessoas que vêm de outro país para correr aquela prova, entre as grandes maratonas. E a Conrads, ela percebeu esse fenômeno, digamos assim. Vários fatores poderiam influenciar isso, até mesmo a posição geográfica, porque ela está, né, por ser África do Sul, né, ou seja, a pontinha sul ali de um continente que é distante de todos os grandes outros centros mais desenvolvidos do mundo, como a América do Norte e a Europa, isso podia ter uma influência. Porém, o que ela fez? E aí, respondendo a sua pergunta, ela criou um programa de embaixadores internacionais para promover e fomentar a divulgação da própria prova entre os corredores internacionais em cada um dos países onde ela nomeava um embaixador. Então, o primeiro embaixador foi um dos Estados Unidos, que é um grande amigo meu, o Mark. Depois dele teve um embaixador da Austrália e uma embaixadora da França. E aí, tinham 3 embaixadores, isso em 2008, eu estou falando, 15 anos atrás. O Bruce Fordyce, que é o maior vencedor da prova, ele tem 9 vitórias, hoje, já há muitos anos aposentado, ele está com seus 60 e poucos anos,
mas ele é um mito, é uma lenda na África do Sul por ter sido o maior vencedor com 9 medalhas de ouro, 9 vitórias, né, melhor dizendo. Ele é muito amigo meu, aí eu voltei de uma viagem que eu estava pela Austrália e passei em Johannesburgo e fiquei 2 dias hospedado na casa dele. Aí, nesse período que a gente ficou, enfim, convivendo bastante, conversando comigo, isso em 2008, eu tô falando. Ele me explicou desse programa de embaixadores e falou, Nato, eu vou recomendar, Nato, pelo seu envolvimento com a prova, pelo amor que você demonstra para a prova, para o evento e para os valores e para os princípios que a Comrades tem. Por quê? Porque é uma prova que não é só uma corrida de rua, ela tem uma atuação filantrópica monumental lá no país. Ela abriga, varia ano a ano, mas assim, hoje algo como 6 ou 7 entidades embaixo dela que ela fomenta, seja uma que promove a educação, a outra auxilia crianças órfãs ou crianças com câncer ou com AIDS ou alguma outra doença. Isso mantido pelas inscrições, por doações? Pelas inscrições, pelos patrocinadores. É uma entidade sem fins lucrativos. É uma associação. É uma entidade sem fins lucrativos. Uma outra entidade que é para animais com risco de extinção. Uma outra entidade que é para câncer de mama, por exemplo. Enfim, são várias entidades, todas com fins filantrópicos bancados pela prova. E aí o Bruce comentou, então, por isso que eu estou dizendo que tudo isso faz parte dos valores que a Comrades fomenta. Não é só ser um atleta e ir lá e correr. Não. Tem que ter esse valor da filantropia, da ajudar o próximo, da camaradagem, até porque o nome Comrades, em inglês, significa camarada. Então é a prova dos camaradas, é a maratona dos camaradas. Comrades Marathon é a maratona dos camaradas. E aí o Bruce, enxergando em mim, na visão dele, essas características, ele falou, vou recomendar à organização da prova que te nomeie, te convide para ser o embaixador da Comrades para o Brasil. E aí passou um mês mais ou menos, eu recebo um e-mail da organização da prova me nomeando embaixador. Isso em 2008. É um trabalho voluntário, 100% voluntário, em que eu faço basicamente tudo isso que eu acabei de dizer, de fomentar, de estimular até... O que eu estou fazendo aqui hoje faz parte do meu trabalho de embaixador. Claro. E aí, depois de muitos anos, ela passou só para dar a informação completa para vocês, depois de muitos anos, isso uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, ela passou a dar isenção da taxa de inscrição para os embaixadores. Que se for transformar em reais, é tipo R$1.100, R$1.200 mais ou menos, o valor da inscrição convertido para real. Desde então, como eu não me sentia confortável por eu ser embaixador, deixar de pagar a inscrição, sendo que todo mundo paga, eu aceitei essa isenção e todo ano, o mesmo valor que ela me dá de isenção, eu deposito por uma entidade filantrópica e passa a ser a minha inscrição. Então eu pago minha inscrição depositando por uma entidade chamada The Community Chest, que ela é voltada para ensino, cuida das crianças e tudo mais. Mais de 200 crianças são atendidas por ela, ali na região onde é a prova, Durban e Pietermaritzburg. Então todo ano eu faço uma doação que é o equivalente a R$1.100, R$1.200, são 4.500 rand, que é a moeda local. Eu deposito na conta deles, faço minha doação e aí eu equilibro essa situação que, como eu falei, me deixa um pouco desconfortável eu ter essa vantagem ou benefício, até porque não é para isso que eu sou embaixador ou que eu quero ser embaixador. Tá, que legal. E como é que está hoje a participação do Brasil na Comrades? Como é que é o histórico da participação do Brasil? Então, vou responder, mas indo além. Hoje a gente tem na prova, só para vocês terem uma ideia, 24, 25 embaixadores, ou sei lá, algo como isso, 20, um pouco mais do que 25 talvez, enfim, porque alguns foram nomeados recentemente, mas sim, a gente tem embaixadores em todos os continentes. Assim, os principais países representados na prova têm uma figura de um embaixador, às vezes 2 embaixadores. Hoje no Brasil, divide comigo essa função de embaixador a Zilma, que é também uma corredora bastante conhecida nesse meio de ultras, e eu recomendei a indicação dela há uns 3 anos mais ou menos, e ela foi nomeada recentemente, ano passado ou retrasado. E hoje nós 2 somos embaixadores para o Brasil, o que é importante e é muito bom, porque o Brasil tem uma representação muito grande. Aí eu vou responder a sua pergunta. O Brasil, em 2016, se não me engano, chegou a ser a 2ª maior nação estrangeira da prova. A gente colocou 242 atletas inscritos. 242 brasileiros inscritos na prova. Sendo que
nos primeiros anos, eram 8, 10. Nos primeiros anos que eu participei, era 8, 10. Depois, quando muito, eu ia para 20, num determinado ano aumentou para 50, 60, 70, e a gente atingiu nesse ano que eu falei, 242. E o Brasil, desde então, tem sempre se posicionado entre os 5, basicamente entre os 5 maiores países estrangeiros representados na Congress. É quase impossível não, mas assim, é muito difícil bater a liderança do Reino Unido. O Reino Unido está sempre disparado lá na frente, até porque tem muita influência do Reino Unido na África do Sul, pela colonização e tudo, enfim. E o Reino Unido já carrega uma força muito grande lá na participação da Congress há muitos anos, e muitas famílias que têm vínculos com a África do Sul, tudo isso influencia. E hoje, entre os 5 grandes, né, além do Brasil e do Reino Unido, tem a Índia, que cresceu muito, Zimbábue e os próprios Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm ficado atrás do Brasil. Acho que eu falei os principais. A Índia cresceu demais. Os principais hoje são o Reino Unido, Índia, o próprio Brasil, e acho que o Zimbábue são os maiores aí em número de participantes. E o Brasil não está hoje com aqueles 242, já sofreu uma queda em função de fatores como pandemia, valor das passagens, dificuldade de passagens, porque ainda não voltaram os voos diretos de São Paulo para Joanesburgo, mas o Brasil ainda bate próximo dos 100 inscritos, 80, 90 inscritos, o que é um número bem expressivo. E aí, obviamente, a gente acredita que a partir de 2024, com a volta dos voos diretos, tanto da Latam como o caso aconteça também da South African Airways, que é a empresa local sul-africana, os preços a facilidade de transporte vai ser maior, né, porque voos mais curtos, e os preços esperamos que sejam melhores também, por ter mais concorrência, e aí o número de brasileiros acredito que aumentará. Muito bom. E esse ano vai rolar? Sim. Vai rolar? Sim. A 18ª. 18ª, 11 de junho. 11 de junho. Se Deus esse quiser. ano é subida ou descida? Descida. Descida e uma particularidade. O ano passado foi descida e esse ano é descida de novo. E aí as pessoas perguntam, mas você não acabou de falar que todo ano inverte percurso? Sim, inverte percurso, salvo algumas exceções que ocorrem. Ao longo da história da prova, teve umas 3 ou 4 oportunidades em que teve 2 provas seguidas no mesmo sentido. Por quê? No passado, em duas razões explicam essa situação. Algumas edições comemorativas, como 75 anos da prova, acho que 50 ou 60 anos da prova, algo assim, a prova comemorativa, teoricamente, cairia numa descida. E aí eles repetiram 2 subidas. Por quê? Para que a chegada da prova fosse em Pietermaritzburg, onde é a sede da Conrads. Eles queriam que nessa prova comemorativa, naqueles anos que eu falei lá atrás, né, a chegada fosse onde é a sede da Conrads, em Pietermaritzburg. Esse foi um caso, ou mais de um caso, talvez. Em 2009 e 2010, foram 2 descidas seguidas. Nesse caso, eles chamaram de Double Down. Por quê? Porque 2010 teve a Copa do Mundo. E a cidade de Durban, ela é bem maior, né, e com muito mais estrutura hoteleira, consequentemente. E como era muito próximo da Copa, do início da Copa, a Conrads, eles não tinham muitas áreas em Pietermaritzburg até para abrigar chegada, que já tinham a FIFA já tinha reservado para uma seleção do Paraguai que ia usar. Então eles repetiram 2 descidas. E por que esse ano, e o ano passado e esse ano são 2 descidas de novo? Por uma simples razão. Em 2027 será a 100ª edição da Conrads. 100ª edição. Ela já completou 100 anos, ano passado. Ano retrasado, desculpa. Mas a 100ª edição ainda não aconteceu. Por quê? Porque ela não foi realizada nem na Segunda Guerra Mundial e nem durante a pandemia Covid-19. Então, esse ano será a 96ª edição. E a 100ª em 2027. Como eles querem e precisam, pelo tamanho que será a 100ª edição, que ela seja em sentido de descida, terminando em Durban, que é uma cidade bem maior, então eles já vão entrar no passo agora. Já vão acertar o passo para que esse ano seja descida de novo. E aí, sobe e desce, e aí 2027 vai ser em descida. E então, vai ter uma festa lá. Hoje já se fala, eu participo todo ano, na véspera da prova, eu participo de uma reunião com... Isso é outro dado interessante, que a gente não vê em outras provas. A atuação dos atletas junto à organização. Claro, dos atletas que eu falo, eu estou falando dos embaixadores que, na prática, representam todos os demais, né? Então, quando eu estou numa reunião como essa, como embaixador do Brasil, na prática, eu e a Zilma, né, nós estamos representando todos os brasileiros da prova. Sim. Então,
tem uma reunião dos embaixadores com quem comanda a prova, o board da Comrades, o presidente lá, o CEO da organização, digamos assim, que eles chamam de chairman, né, que seria um presidente. Pessoal de mídia, pessoal de marketing e mídia, o pessoal que cuida do diretor de prova, enfim, todos os conselheiros participam dessa reunião conosco e querem ouvir de nós, na véspera da prova. Bom, queria ouvir de cada um quais são os feedbacks, quais são as sugestões, o que vocês gostariam de pleitear, o que vocês gostariam de colocar. A gente fala, puxa, a gente acha que tem que melhorar isso, olha, já ouvi muitos atletas comentando conosco que falta tal coisa, a gente tem que melhorar tal situação. E ela tá ouvindo o cliente interno, né? Na verdade, o cliente externo, desculpa, né? Ela tá ouvindo o cliente, a voz do cliente, que é o corredor, é o usuário da prova, sobre melhorias que ela pode implementar. Isso é muito bom. Feedback ali constante. Né? O feedback é direto da fonte, né? E aí, por que eu tô comentando isso? Porque nessas reuniões já se fala da 100ª edição, 2027. Porque há uma preocupação muito grande, porque a procura vai ser enorme. Então, quais são as preocupações? Já adianto algumas. Como é que vai ser o sistema de inscrição? Vai ter vaga garantida para quem já correu a prova? Ou vai ter vai alocar 30% para novato e 70% para veterano? Como é que vai ser a abertura das inscrições? É por ordem de chegada? Porque a procura vai ser enorme. E quantas vagas vão estar disponíveis? Quantas vagas comporta na largada da Comrades? Isso é uma limitação enorme. Pensem comigo, como eu falei há pouco. Há uma dificuldade de não poder fazer a largada em ondas, em função daquilo que eu falei. E outro fator que as grandes maratonas do mundo fazem, e a Comrades tem uma dificuldade geográfica. A largada é numa cidade chamada Pietermaritzburg, que, para quem conhece, é uma cidade bem pequena. Diferente de outros grandes centros do mundo, como Nova York e Londres, só para citar dois, que tem largadas em diferentes pontos, e depois os atletas se encontram, depois de 4 ou 5 quilômetros, os atletas vão se encontrar nessas maratonas que eu falei, Nova York e Londres, por exemplo. Lá em Pietermaritzburg não tem como, não dá para fazer 3 largadas, porque é uma cidade muito pequena. Então, esse é um limitador. O outro limitador é não dá para fazer em ondas. Então, com isso, você não consegue acomodar, 30 a 35 mil pessoas como seria o desejo. E tem a questão de segurança. Então, e a Comrades, ela deixa claro para nós, segurança do atleta em primeiro lugar. Se qualquer ação puder comprometer ou colocar em risco o atleta, eles recuam, não avançam. Porque tudo que eles querem é que a prova seja realizada com toda a segurança e que todos os atletas terminem sem nenhum risco de óbito ou situações graves que ocorram. Entendi. E a gente falou um pouquinho dos amadores, do grande público da Comrades, e como é que é em relação aos profissionais ali? Quem que normalmente é o mesmo perfil igual das maratonas dos africanos? Quando a gente fala africano, é mais lá do Quênia, Eritreia, que mais? Etiópia. Não, é esse diferente. perfil ou não? Ou é outro perfil de... Outro perfil. Tanto outro que nos últimos... Bom, que eu me recorde, na história da prova, nunca Quênia, nem Etiópia e nem Eritreia venceram a Comrades. Nem chegaram perto. Raramente eles têm atleta de elite que sejam desses países. Raro. Vou responder para vocês. Na década dos anos 2000 e também de 2010, teve uma hegemonia muito forte dos russos, no masculino e no feminino. Tanto que, vou falar do feminino primeiro. No feminino, tem 2 russas, que são gêmeas. Elas, somando as duas, venceram 11 provas. Uma venceu 9... Não, desculpa. Venceram 10 provas. Uma venceu 8 e a outra venceu 2 vezes. As duas venceram 10 provas. É uma hegemonia absurda. Sim. Quase... Isso num intervalo de... Acho que dessas 10 vitórias foi no intervalo de 11 ou 12 anos. Ou seja, uma ou outra edição que elas não venceram. E no masculino, idem, né? Teve uma grande quantidade de russos, com não tanta repetição, mas teve russos, sim, que venceram as provas. Aí, tudo bem, a gente já conhece, já ouviu muitas informações na mídia em relação a tudo o que a Rússia já passou, em termos toda a questão que envolve o doping e tal, mas assim, não se pode falar lá porque não tem nada para provar, então nós respeitamos e consideramos eles legítimos vencedores, ponto final. Então, simples assim. E aí, outros atletas que vencem muito lá são os próprios sul-africanos, e tem alguns atletas que são de países próximos da África do Sul, como do Zimbábue também. Tem um atleta do Zimbábue que venceu 3 vezes a prova. E, assim, basicamente, a grande hegemonia hoje está na própria África do Sul. África do Sul quase. O curioso é que o sul-africano, ele
muito por causa da Comrades, ele adquiriu até uma especialização na arte de correr a ultramaratona. Eu digo, até o atleta de elite estou falando no atleta de elite especificamente, na arte de correr com perfeição e com maestria, com alto desempenho, uma prova como essa de 90 km. Acredite se quiser, um fator que é muito diferencial para o sucesso deles é a possibilidade deles treinarem no local da prova. Para uma prova como a Comrades. Altimetria e clima. Eles conhecem aquele percurso na palma da mão. Estão habituados a enfrentar todas aquelas subidas. Uhum. Falo isso porque algumas pessoas, como eu conheço bem o Adriano Bastos, né, nos 2 anos que ele foi, eu fiquei muito próximo dele lá na África do Sul. Ele mesmo comentou comigo, né, na primeira participação dele, que ele tinha a intenção de vencer a prova, ele falou, puta, essa altimetria era... Eu imaginei que ia ter subida e descida, mas assim, isso aqui é muito longe do que eu imaginava que seria. Então, ele jamais estava preparado para enfrentar o que é o percurso de fato, de verdade. E aí ele, comentando palavras dele para mim, ele chegou a escrever sobre isso, gravar também o que eu vou dizer. Ele falou que nos primeiros quilômetros, ele falou que os atletas de elite que ele estava acompanhando o pelotão de elite nos primeiros quilômetros pareciam ETs, sobre-humanos. Assim, absurdo o ritmo que eles impunham nas subidas e naqueles comprimentos de subida. Ele falou que chegou um ponto que ele, como um atleta de elite que era na ocasião, né, ele sempre vencendo provas e tal, falou que travou tudo, porque não aguentava. Para ele era impossível manter aquele ritmo naquele percurso acidentado. Caramba. E os atletas, assim, eu digo isso porque, assim, por exemplo, esse do Zimbábue que eu falei. Esse atleta do Zimbábue, ele faz os treinos dele ali, na região de Durban, onde é a prova. Ele faz o período de adaptação dele, os últimos, 4, 5, 6 meses treinando ali, onde fica o local da prova. Sabe cada passo que vai dar. Habituado com clima, as condições climáticas e geográficas. Sensacional, cara. Nossa, muito bom. No feminino agora, o maior fenômeno hoje em termos de maratonas, curiosamente, hein? Maratonas e também de ultras. Chama Herda Stein. É uma sul-africana. Ela é branca, ela é bem loirinha, um biotipo muito magra mesmo. Você quase não vê músculo, né? Assim, composição muscular nela, quando você vê ela correndo, as fotos dela, as postagens que ela faz. E ela, assim, em 2019, ela aniquilou o antigo recorde da Comrades. Assim, ela pulverizou, assim, com quase 10 minutos. Caraca. Quase 10 minutos de diferença do último recorde da Comrades. Ela se tornou a primeira mulher na história a fazer uma Comrades up run, né, sentido de subida, em menos de 6 horas. Ela cravou 5,58 em uns minutos, em uns segundos. 5,58 alto. Esse é o recorde feminino. Feminino na subida. Na subida. Na descida. Que tem isso, né? Na subida, são 2 recordes. São 2 recordes masculinos e 2 recordes femininos. Quais que são os recordes? Os recordes femininos, subida 5,58 alto e descida 5,54 de uma outra sul-africana, mas isso põe quase 30 anos atrás. É um recorde muito antigo que até hoje ninguém chegou perto de bater. E no masculino, na descida, 5 horas e 18 minutos. Na descida, 5,18, e na subida, 5,23, se não me falha a memória. É tipo o quê? Menos de 4. 40, 2 horas de Não, tô falando isso. É um pace de uns 3,35. 3,35, né? Como se fizesse a maratona para 2 e... Imagina, 90 quilômetros assim, cara. O feminino também, se pegar esse tempo, né? Como se fizesse 2 maratonas para baixo de 3 horas. Essa atleta, essa Herda, ela, além de ser a atual recordista da Comrades Up Run, ela é bicampeã da Two Oceans também. E aí, quando eu falo maratona, eu falei das ultras, né? Agora eu vou falar de maratona para ela. Ela foi atleta olímpica, ela chegou em 15º na Olimpíada de Tóquio. E o melhor tempo dela em maratona foi, se não me engano, em Londres ou Nova York, agora acho que foi Londres, 2:25. Nossa. É um tempo, assim, extraordinário para uma atleta que tem esse viés da longa distância. Ela não é a maratonista como as outras que estão ali. Sim. Com 2:15, 2:16. Não, fenômeno. Ela meteu 2:25, sendo que ela é recordista de 90 quilômetros. Olha como ela tem alto desempenho
em duas distâncias muito díspares, né? Porque é totalmente diferente, né? Velocidade de prova, treinamento, tudo. E ela falou que a Two Oceans é 15 de abril. Ela vai fazer, e numa postagem dela, ela comentou que ela se sente mais preparada do que na última vez que ela venceu a prova. Ela vai fazer a Two Oceans de treino e depois vai fazer a... Mas vocês fazem isso, né? Então, aí bom comentário, Thiago. A Two Oceans, ela foi fundada há 50 e poucos anos como um treino para Comrades. Era uma prova que eles organizaram num período que era sábado de aleluia, né? Véspera de Páscoa. Uma distância super adequada para você fazer um bom treino longo visando a Comrades. Exato. E de fato, ela é sempre realizada, mudou agora, né? Esse ano ela vai ser uma semana após a Páscoa, porque, de novo, a Two Oceans cresceu tanto que ela começou até a tumultuar o próprio feriado, né, o fim de semana da Semana Santa, né? No caso, no sábado de aleluia, teve um ano que ela precisou, por alguma razão, ela precisou ser realizada no domingo. Nenhum morador conseguia chegar na igreja no domingo de Páscoa por causa da Two Oceans. Imagina uma prova desse tamanho. Bloqueia tudo. Aí eles, enfim, para resolver isso, eles jogaram, a partir de agora, a Two Oceans é uma semana após a Páscoa. E tô confiante, acredito que ela realmente vai fazer um tempo extraordinário. Eu acompanho as postagens que ela faz, ela é extraordinária. Em 2020, se não me engano, ou 21, acho que foi 20, em 2020, que foi o ano da pandemia, eu gravei com ela uma live no Instagram, tá no meu perfil. 1 hora de entrevista. Eu acho que eu vi, cara. Dei uma pesquisada lá no seu Instagram. 1 hora de entrevista. Uma live lá. Ficamos 1 hora. Branquinha, loirinha. Isso, mesmo, exatamente. Né? 1 hora batendo papo e falando de tudo. Não só de corrida, mas sim de vários outros aspectos. Acho que falamos bastante já, né? Sobre a Conrad. Já falamos bastante, cara. Podemos ir pro momento Z2? Podemos. Que pela primeira vez na história você não brifou o convidado aqui. Pô, eu brifei, mas brifei agora, né? Brifou faltando 5 minutos pra começar o episódio. Pô, e justo no Nato. O Nato, essa semana, me ligou pra confirmar, pô, tá tudo certo, como é que vai funcionar, onde tal. O cara todo organizado, né? E a gente e você deu essa brecha. Mas eu avisei, sorte que eu lembrei. Eu falei, putz, eu acho que eu não brifei o convidado. Bom, mas a gente falou antes, acho que o Nato pensou em alguma coisa aí. Só pra explicar pra galera, o momento Z2 é aquele momento que você pensou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e no fim das contas esse momento deu certo. Seja na prova, seja na vida pessoal aí. Tem alguma coisa que você lembra? Pô, em 17 Conrads deve ter alguma coisa. Deve ter. Sim, poderia só recapitulando que eu fui brifado 5 minutos antes da nossa gravação, tá? Mas eu poderia até remeter a alguma das edições da Conrads, mas não, eu prefiro falar de agora, de hoje. Por quê? Na nossa vida, a gente tem que estar sempre muito concentrado no nosso objetivo e tudo pode dar errado a qualquer momento. Então, estamos hoje há mais ou menos 85 dias da Conrads, e aí o meu foco é fazer tudo o que eu preciso fazer com eficiência, com qualidade, para que eu tenha um bom dia na realização da prova, que eu tenha, enfim, inspiração, força, saúde, energia. E como eu falei, a questão da concentração, você tem que estar concentrado na vida pessoal, na vida profissional, no esporte, na preparação para uma maratona, enfim. A gente pode extrapolar esse exemplo para inúmeras situações. Minha concentração hoje é para que eu consiga, com eficiência, fazer tudo da melhor maneira para que eu não permita que nada dê errado. Ou seja, eu tenho que mitigar qualquer risco de as coisas não funcionarem bem naquilo que eu tenho controle, obviamente, né? Tem coisas que você não controla. Uma pandemia ninguém controla, mas o que eu posso controlar, o que está ao meu alcance, eu estou concentrado e farei, vou fazer para que eu tenha sucesso. Por quê? A questão, voltando, a questão da concentração. Aí eu remeto, vocês vão lembrar que se tornou, já foi muito comentado e tal, um grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1, em que o Senna liderava com mais de 50 segundos de vantagem para o Alan Prost. Ia ser, se ele tivesse vencido aquela prova, ele teria 7 vitórias em Mônaco e não 6. Naquela prova, com 50 segundos de vantagem, faltando 8 voltas mais ou menos para terminar a corrida, ele, na entrada do túnel, ele bateu no muro e abandonou a prova. Por quê? Por pura falta de concentração.
Ele reconheceu depois, em entrevista, que se desconcentrou naquele momento, que não fazia sentido, né? Detalhe ali, né? Você tá com a vitória na mão, porque Sim. 50 segundos de vantagem, numa condição que Não, super. o motor não vai falhar, né? O que tá ao controle dele, né? O que tá ao alcance dele, as coisas vão dar certo. Ele bateu na entrada do túnel, dali ele foi direto pra casa dele, porque o dia acabou ali. Então, assim, às vezes as coisas podem estar dando muito certo, mas se você, seja, como eu comentei, né? Estamos a mais ou menos 85 dias da prova. Seja 85 dias antes da prova, seja na véspera da prova, seja no dia da prova, se você não tiver concentração em tudo que você tiver que fazer, você pode dar chance para as coisas darem errado. Muito bom. Poxa, o Z2 então mandou esse kit que tá aí do seu lado, se você quiser Seus abrir treinos, aí os seus seu treinos, aí. tudo. Você falou que você usa, né? Você usa Z2, sou né? usuário, eu sou fã dela. Tem então. Pô, deve usar muito, hein? Deve. Em 90 quilos. Não, eu imagino, pô, 90 km você deve levar gel pra... O que mais você leva, assim? Você leva... É mais gel mesmo durante a... Na Comrades do ano passado, 2022, durante a prova, até pelo fato do Z2 ser um hidrogel, né? Sim. Mas... O que pra mim foi muito legal. Pra mim foi uma adaptação imediata, porque eu tenho uma dificuldade quando o gel é muito viscoso. Tá. De outras marcas, né? Não precisa nem comentar. Ó, que bacana. Show. Bonezinho, boa. Te ajudou, então. Por ser o hidrogel, eu consumi na Comrades de 2022 17 géis na prova. Caraca. Sem nenhum desconforto gástrico. Zero. Terminei a prova faltando, sei lá, 3 km, o 17º gel, e se a prova tivesse mais 10 km, eu poderia tomar mais 2 ou 3 géis sem nenhum desconforto gástrico. Zero. Todos os desceram assim, assim, super bem, super suaves. E vai variando o sabor também. Eu tinha uma estratégia. A cada gel que eu consumia, eu intercalava entre gel com cafeína e gel sem cafeína. Sim. Para não ter o excesso de cafeína e os males que o excesso de cafeína pode ou iria provocar, como soltar o intestino, coisa assim. Então, isso é muito importante. Claro, eu testei isso no treino. Com certeza. Aí eu dosei, né? Então, cheguei a ponto, durante a prova, de tomar um gel com cafeína, 2 sem, depois outro com. Aí, nesses 2 sem, tinha um que tinha um pouquinho mais de taurina. E aí também dá estímulo. Sim. Então eu ia dosando e o que eu fiz? Isso é interessante. Eu numerei os meus géis. Para eu não perder essa sequência, eu numerei os meus géis. Só que eu não larguei com 17 géis. Por quê? Na Comrades tem um serviço, você paga por ele, mas não é um valor alto, é um valor até acessível. Eu vou falar equivalente a, sei lá, R$200, mais ou menos, não é absurdo. É uma empresa que ela recolhe até a véspera da prova em 3 sacolinhas, e você põe na sacolinha o que você quer que esteja no quilômetro 30, 50 e 70. Interessante. Você não precisa ficar carregando um monte de coisa. Quando eu cheguei, então eu larguei com a quantidade de géis suficiente para eu chegar no quilômetro 35, mais ou menos, porque eu sabia que no quilômetro 30 ia ter uma tenda daquela empresa, Sim. que chama Con Sports, C-O-N Sports, ia ter uma tenda daquela empresa com um staff, e quando eles me vissem chegando, pela minha pulseirinha, eu era o número, sei lá, 49. 49 chegou, aí vão lá, pega a sacolinha do 49, sendo que, vamos supor, no primeiro ponto a sacolinha é verde, no segundo é preta e no terceiro é vermelha. Então, quando você organiza as sacolinhas antes da prova, você já sabe que a primeira é verde, a segunda é preta e a terceira é vermelha. Aí você põe o que você quer receber no quilômetro 30, depois no 50, depois no 70. Bom, hein? E aí, com os gels numerados, eu ponho um adesivinho e numerava a sequência de géis, né? De 1 a 17. Então, quando eu pegava aquela sacolinha, mesmo que tivesse embaralhado, com a numeração... Você olhava ali... Qual é o próximo? Agora vamos... Gel 12, 13. Super inteligente. Se eu fiz isso pra maratona, imagina pra Você fez isso de numerar o gel? Pus os quilômetros que eu ia ali, tomar no 7, no 14, no 21 e tal. Fiz isso. E é inteligente isso, né? Da Comrades. Quando eu falo numerar, na verdade, numerar é quilometragem. Fica certinho. Eu fiz a cada 6. Então, 6, 12, 18, 24, 30, 36, até completar os 90. Legal, boa estratégia. Z2, um bom documentário pra gente fazer na edição número 100 da Comrades. Imagina a gente ir lá pra África do Sul, filmar tudo. Quando que é? 27? 2027? A 100ª edição, 2027. Vamos fazer um documentário lá do NATO. Na verdade, assim... vamos lá.
esse ano, 2023, que nós estamos, eu participei da Comrades e, claro, como eu falei há pouco, né, daquela questão de concentração e tal, o foco em tudo dá certo, eu concluindo a prova será a minha 18ª. O ano que vem, 19ª, e aí 2025, repetindo, né, se tudo der certo e dará, 20ª. Quando eu fizer a 20ª, eu vou receber o Double Green Number, que é a honraria que a prova dá para os atletas que completam 20 vezes a prova. Sim. Que eu já recebi o Green Number quando eu fiz a 10ª, quando eu fizer a 20ª, é Double Green Number. Então, nesse ano de 2025, vai dar certo. A ideia é ir com uma turma pra lá. A gente pode usar esse mote aí pra fazer um documentário. Vamos das duas a gente é meio metido a fazer documentário. A gente já fez uns de Kona, tudo. A gente, caberia super fácil, né? Não, já vamos arquitetando isso daqui. Aí você dá umas dicas de turismo depois pra gente passear fácil. Lá em Cape Town. Em Cape Town, Falar pro Vitão que um pacotinho desse não dá pra fazer nem a conta. Não dá, não. Mas aí a gente arruma patrocínio. Aí a gente manda, a gente fala com o Vitão lá, ele manda tudo lá. Bom, só lembrar também a galera que tem o cupom, então, quem quiser comprar GRZ2, todo o site lá, o cupom STEMAZ2, 10% de desconto 10%. Em todo o site. Ó, belo desconto, hein? 10% ajuda demais ali. Muito bem. E, bom, você escreveu o livro, né? Como é que chama? 90 quilômetros. Tá, que a gente deixou aqui, né? 90 quilômetros. Fez uma dedicatória aqui, ó, que legal. Ó, meu amigo Fábio, sonho audacioso, um minucioso planejamento e muita determinação são ingredientes essenciais para uma grande conquista. Muito legal. Nato Amaral. Além de autor, você é um cara que lê bastante, consome livro, porque a gente sempre pede para o convidado indicar algum livro para o pessoal, que é legal, além do seu livro, né, que a gente vai deixar a dica aí. Ainda tem exemplar lá, se o pessoal quiser, pode mandar um direct. Pode mandar direct no Instagram, @NatoAmaral e boa, eu atendo direto, respondo a todos e vou mandar com prazer para o Brasil inteiro, mando com dedicatória, aí eu passo as informações de valor e tudo. Legal. E aí, tem alguma dica para dar pra gente além do seu? Sim, cara, o livro que eu tô lendo atualmente, que toda noite é a minha leitura obrigatória e tá realmente me deixando extremamente motivado e é um livro, eu diria que transformador. Acredito que muitos já ouviram falar, mas acho que poucos leram ainda. Esse livro, na verdade, sinceramente, tá? Eu não procurei aqui no Brasil, não sei se tem no Brasil disponível, acredito que até que tenha, mas não procurei. Mas eu comprei em Chicago. Por quê? Preciso dar uma explicação, né? Por que eu comprei em Chicago? Quando eu fui pra maratona em outubro. Porque eu comprei ele em capa dura. Porque para mim, esse livro não é apenas um livro, é um objeto de decoração. Tamanha a importância que ele tem para mim. É o The Mamba Mentality, do Kobe Bryant. O falecido jogador de basquete, no acidente de helicóptero em 2020. Ele e a filha e outras pessoas morreram naquele acidente de helicóptero. E Kobe Bryant foi sem dúvida alguma, um dos maiores jogadores de basquete da história. E a fama dele era a mentalidade que ele tinha. O livro chama-se The Mamba Mentality, porque mamba é a espécie de uma das mais venenosas cobras do mundo. É uma das mais letais cobras, se chama mamba. É uma cobra negra. E é o apelido dele. E é o título do livro dele. E é esse que eu tô lendo. Então eu tô lendo esse que é em inglês, mas acredito que deva ter em português, não tenho certeza. E assim, é um livro extraordinário, surpreendente, escrito por ele próprio, né? E com muitas imagens. É um livro que além de ter a narrativa do Kobe Bryant, tem as fotos do fotógrafo oficial da NBA. Durante 20 anos acompanhou o Kobe Bryant, desde a primeira foto dele como profissional até a última foto dele se despedindo da vida profissional do basquetebol, né? Ou seja, de 1996 até 2016, né? Os 20 anos que ele atuou pela NBA. E, enfim, mostra a mentalidade dele como um cara absolutamente vencedor, obstinado por treinamento, por pesquisa, por estudo, por aprimoramento, por querer fazer melhor sempre e de querer estar sempre na frente do outro. É extraordinário o que ele faz. Então, todo dia, quando o meu despertador toca às 5 da manhã, isso me remete. Eu falei, pô, o cara, se eu tô acordando às 5, o cara às vezes acordava às 4, às 3. Eu tô acordando às 5.
Então, eu tenho que acordar às 5 para alcançar um resultado que para mim é muito grande e exige um grande sacrifício. Claro. E esse sacrifício que eu tô fazendo, que às vezes eu acordo às 5, às vezes não tô 100% descansado, embora eu me policie para dormir cedo, às vezes ainda tô um pouco cansado. Eu dormiria facilmente até 6 ou 7, mas não. É aquele momento, eu vou levantar da cama agora, porque esse sacrifício, essa dedicação, essa obstinação vai me tornar um merecedor daquilo que eu quero alcançar. E aí esse livro, The Mamba Mentality, ou seja, a mentalidade Mamba, está me ajudando muito nisso. O título completo é The Mamba Mentality, How I Play, ou seja, como eu jogo. Então fala muito de situações que você pode extrapolar para qualquer universo, seja outro esporte, como a corrida, ou para a vida profissional ou pessoal. E fala muito, obviamente, de basquetebol, porque é o esporte que ele praticou. Mas é um livro extraordinário, eu recomendo, assim, de olhos fechados. Uma boa recomendação. Fiquei com vontade de ler. Acho que ninguém nunca recomendou esse. Não. Inédito. O Kobe Bryant tem várias entrevistas dele, né? Ele fala muito do poder da repetição, de você treinar sempre, né? Isso aquela visão do longo prazo, né? Pô, você treinar todo dia, imagina no ano inteiro, quando você falou, é matemática, não tem como você não evoluir, né? E, bem bacana, legal, muito bom. Bom, o Nato deu uma dica pra gente de livro e a gente também dá uma dica nesse quadro. Esse quadro agora que é um oferecimento do quê? Da A4 Investimentos. A A4 que, inclusive, patrocinou nossos documentários que a gente fez em Kona. A gente fez 2 documentários do Ironman de Kona, fez aqui no Brasil também, né? E a A4 foi uma que patrocinou. Então a A4, se a Ju, a sócia, estiver ouvindo aí, ó... Vai ficar feliz de ouvir. Exato. A gente pode, na verdade, até já fazer uma proposta de fazer o documentário lá em Conrads, né? Em 2020. Já vamos falar com ela. Sim. 25, já né? Tem esse canal a gente vai renovando o contrato todo ano com... A A4 que o quê, Thiagão? O que ela tem aí? Ela tem mais de 4 escritórios aqui no Brasil, mais de 40 assessores, mais de 1,2 bi sobre gestão, né? Então, se você, né, tem um dinheiro aí, quer investir, tá em dúvida, não sabe o que faz, né? A gente vai deixar um QR Code aqui, você entra em contato direto com a sócia da A4. Imagina, ó, que privilégio. Só para os membros do Sistema. Isso aí. Bom, também aproveitar esse momento merchan aqui, já falar do cupom da Centauro, né? Não pode esquecer. Você tá muito chique, hein, cara? Porque, cara, o pessoal, assim, quem ouve aqui a maioria do pessoal faz esporte, né? E compra na Centauro sempre, né? Centauro, maior loja... Google lá, vai na Centauro. Maior loja de artigo esportivo aí. Então, a gente conseguiu um cupom de 10% na Centauro, cupom Sistema lá, todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, você digita lá Sistema no final do carrinho, você vai ganhar 10% de desconto. Eu tava pensando aqui, né, cara? A gente, além de levar, né, uns episódios legais, histórias legais aí que a galera se inspira, a gente também faz você economizar dinheiro, né, cara? Esse podcast é sensacional. Mas legal, tá folheando aqui seu livro aqui, muito bem feito, editado, né? Assim, as imagens coloridas aqui, sim. Umas imagens bonitas aí pro pessoal ver, ó. Dá pra ver aí, Vini. Dá um zoom aí. Não tem zoom, não dá pra dar zoom ali, mas o pessoal vai poder ver aí. Pô, bem legal. Bem quando feito, eu produzi o livro, eu fiz questão de bem bonito, assim, investir um pouco mais na gráfica, justamente porque isso eu acho que é um diferencial pro leitor, né? Pra quem tá... Viu o Cássio Siqueiro, o Cássio que foi episódio 1, ele fez um livro dele lá e mandou lá, sei lá, da Amazon imprimir lá, o que, puta, vem um livro ali na hora, dá até uma... Você já viu as fotinhas dele lá, né? Tudo preto e branco. Porque isso vai ficando mais caro, né? Claro que também tem isso, né? Então, mais legal, cara. Parabéns. Pô, Nato, obrigado aí por ter vindo, cara. Sensacional. Eu gostei muito, cara, da história da Conrads, da sua história, tudo. Pô, sensacional. Eu não sabia tão a fundo de tudo isso. Obrigado mesmo. Se você quiser deixar eu esqueci. Não, só esqueci, peraí. O Vini Maker lembrou, tem que dar esse presente. É da A4. A A4 mandou pra você também, pra você levar de presente aí. Deve ter aí 1 milhão de hands da África do Sul aí. Obrigado. Será que eles mandaram dinheirinho nessa cola? Mandaram dinheirinho ali. Obrigado. Bom, mas se você quiser deixar qualquer recado pra galera aí sobre as Conrads, sobre a Conrad, sobre suas redes sociais, aí fique à vontade agora. Tranquilo, obrigado. Primeiro é uma honra estar aqui com vocês, né? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui para falar sobre a Conrads, divulgar ainda mais essa prova que é tão emblemática, tão especial, uma prova que transforma a história de um país. De fato, ela faz parte da história de um país, que é a África do Sul, e tem uma relevância internacional muito grande entre os corredores, tanto que ela é chamada a Rainha das Ultras. Então é um enorme prazer estar aqui com vocês e trocando informações e compartilhando informações sobre esse tema. Queria só mandar um beijo para minha esposa, para a Josi, para minha filha Carol, que acabou de fazer 11 anos, minha grande motivação. E um abraço para os meus amigos do Octeto, que se eu não mandar, eles vão ficar
vão ficar bravos. Vixe, então manda que mandar, ainda bem que foi mandado. Boa. É isso, né, Fabião? Muito bem, é isso, cara. Recados aí? Temos camisetas da reserva. Eu coloquei aqui, tava pensando aqui, né? A gente tem camiseta da reserva, sabe? A reserva você pode fazer lá, a gente fechou um contrato multimilionário com eles. Eles falam que a gente acaba com a tinta deles, porque vende muito. Então, eu tava pensando aqui, ó, tem 5, 10, 21... 42, precisa aumentar, né? Fazer uma especial pra quem faz ultra, né? O cara que faz ultra vai entrar lá e falar, ih, cara, não me nada. Mas eu vou fazer, depois eu te mando lá umas estampas diferentes. Então, a gente vai deixar o link aqui, tem várias estampas, mais de 30 estampas, parcela em 6 vezes, várias cores, qualidade reserva, entrega no Brasil inteiro. Masculino, feminino, de criança, infantil. Moletom, tem muita coisa lá. Tem tudo. Vai na loja lá também, o link tá na descrição aqui. E aqueles recados de sempre, né? Seguir a gente nas redes sociais aí. Quem tá vendo no YouTube, curte, compartilha, comenta, se inscreve no nosso canal, bate sininho, seja membro para você poder adquirir as facilidades aqui, poder estar assistindo a gente ao vivo, assistir os episódios ao vivo também. Quem tá escutando no Spotify, seguir, classificar 5 estrelas. Sabia que a gente tá no Apple Podcasts também, cara? Estamos no Apple Podcasts. Tem da galera que ouve, né? No Meu Apple primo Podcast. mandou essa semana pra mim e falou, tô ouvindo no Apple Podcast. Então, se você tá ouvindo no Apple Podcast, muito obrigado. Amazon Music também. Estamos em todos, cara. Estamos em tudo. E a gente já tá gravando agora, mas no episódio da... Ih, falhou. Caramba. Quem foi? Da Paty, da Raquel? Não, foi não da Paty. Não, eu tava lembrando de quem que foi primeiro, mas foi da Paty Mendes. A gente entrou no top 50 do Spotify, na categoria esporte. Então você entra lá, esporte, o Estema, entrou na posição 50, e aí começou a subir, e a gente bateu posição 21, né? Dos top 50 do ranking. Que bacana. Né? Deu uma bombada. Então, muito obrigado você que ouve sempre aí. Isso aí, né? obrigado e continue ouvindo. E siga a gente também aqui nas redes sociais, lá no Instagram, @StemaEsport, Tica Awamura, Fábio Bessa, Nato Amaral, certo? Certo. E até o próximo episódio. Tchau, Valeu. tchau. Legal, muito bom, cara.